Olá, aqui é a Nathalie Tácula e esse é o Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade. Bem-vindos ao episódio 17. Hoje nós vamos falar sobre violência obstétrica ou violência contra a parturiente, que é algo muito comum no Brasil. Então hoje eu estou trazendo aqui uma especialista no assunto que vai, felizmente, trazer informações assertivas sobre o tema, provavelmente com alguns dados, provavelmente com alguma história para ilustrar o tema. E assim, eu estou cheia de perguntas para fazer para a Raquel. Mas assim, se vocês sentirem, mandem as suas perguntas e comentários no chat. E aí, se for possível, né, dentro do tempo, vai ser respondido com carinho. Essa é uma live de última hora, foi divulgada ontem. Então, eu entendo que muitas pessoas potencialmente interessadas no tema não estejam presentes, mas esse vídeo vai ficar gravado. Inclusive, se eu conseguir, eu vou colocar no YouTube, lá no Liberdade Natural. E como alguns de vocês sabem, eu tô grávida de 38 semanas aqui na Holanda. Mas, assim, eu sei muito pouco sobre o tema, sobre essa realidade da violência obstétrica. É uma curiosidade para mim, uma vez que mexe muito com a integridade da mulher e do seu sagrado eu. Muitas mulheres sofrem violência durante o pré-natal, durante o parto e o pós-parto no Brasil. Assim também sofrem muito no puerpério, e todos esses assuntos são bem assim tabus, né? Se fala muito pouco. Então, como eu disse, eu vou trazer aqui a Raquel Marques. Ela é sanitarista, presidente da Associação Artemis, que é um portal informativo sobre assuntos como a violência obstétrica. Ela é pré-candidata a vereadora em São Paulo, que é a minha querida cidade. Raquel, tá faltando mais alguma informação? Não tá faltando nada. O mais importante é que eu sou uma mulher com uma história, com muitas outras mulheres, pela garantia do parto e nascimento respeitoso. Isso aqui no Brasil é tão óbvio, né, que o parto e o nascimento seja respeitoso, mas aqui no Brasil isso não é dado, né? Na verdade, os partos e nascimentos são comumente violentos, fisicamente, moralmente, psicologicamente violentos. E há mais ou menos uns 20 anos no Brasil, um grupo de mulheres usuárias começou a se levantar e a denunciar essas violências. A primeira coisa que elas perceberam era a questão da cesariana, né, que era muito excessiva, mas depois a gente foi esmiuçando isso e foi entendendo os desdobramentos. E não é um fenômeno nacional, é um fenômeno, pelo menos ocidental, né, dessa medicina, dessa escola de medicina, essa assistência ao parto medicalocêntrica. Quando a gente sai do atendimento feito pelas mulheres, pelas matronas, pelas parteiras e vai para o atendimento médico, as violências começam, né? Muita intervenção, uma lógica focada no bem-estar do profissional e não da mulher. Então ela fica no alto, de pernas abertas, deitadas, para que ele fique muito confortável para pegar o bebê. Mas não é a posição nem fisiológica, nem mais confortável para ela. Né? Em detrimento a uma outra lógica que nós tínhamos antes, de a mulher no centro da assistência e todo mundo ao entorno ali, normalmente outras mulheres, focadas no que ela precisa para poder parir aquele bebê. Né? Então tem toda uma história por aí. Esse movimento, como eu disse, tem 20 anos no Brasil. Na Inglaterra começou na década de 80, 40 anos. E assim tem sido feito um levante mundial para conscientização e mudança dessas práticas. Certo. Raquel, eu confesso que esse é um tema bem novo para mim, né? E para muitas pessoas, realmente, eu acredito, nunca entraram em contato com esse tema. O que abrange a violência obstétrica? Qual que é o panorama disso?
A violência obstétrica é uma violência que pode acontecer com as mulheres em decorrência da sua vida reprodutiva. Então, ela pode acontecer na gravidez, no parto ou no puerpério, em casos de parto ou também de abortamento. São condutas, comportamentos, ações e omissões que desencadeiam violência física, ou, como se fala, lesão corporal, né? Não prevista aí como um procedimento médico adequado, violência moral e violência psicológica, às vezes até violência sexual acontece, né? Não é raro as mulheres terem relatos, por exemplo, de parirem num hospital universitário na frente de 11 residentes, né? E aí os relatos delas são assim: me senti estuprada, ou várias pessoas fazendo exame de toque para aprender, né? Então isso era prática. E aí o relato dela assim: eu me senti invadida, eu me senti estuprada. Não é porque a pessoa está no hospital, escola, que ela consente com isso. Tanto que hoje o procedimento um obstetra, ele anda com um residente, não 11 residentes, todos eles tocando essa mulher na sua intimidade. Então, ela se manifesta de diferentes maneiras, né? Então, quando eu falo de psicológico, são ameaças. Se você não colaborar, seu filho vai morrer, não vai nascer. Se você continuar gritando, eu não venho mais te atender. Então, a mulher que está muitas vezes sozinha, sem acompanhante, sem noção do todo, num ambiente estranho, vai se sentindo muito amedrontada com aquelas pressões todas. A moral é quando há um julgamento na vida sexual dessa mulher na hora do parto. Ai, por que tantos filhos? Por que engravidou de novo? Na hora de fazer não reclamou, né? Ou porque ela é muito jovem, ou porque ela é muito pobre, ou porque ela tem muitos filhos. E aí julga, né? O destino reprodutivo dela. E o físico, assim, não tem nenhum procedimento que seja feito no corpo de uma pessoa que ele não exija consentimento, a menos que a pessoa esteja inconsciente. Se a pessoa estiver inconsciente, aí dois médicos podem determinar uma conduta e assinar e fazer a revelia da pessoa, ou a família autorizar. Mas com a pessoa consciente, tudo que vai ser feito nela, pela lei, tem que ser autorizado. Mas a gestante, a parturiente é exceção. Quando ela entra num hospital, não se explica mais nada, mexe no corpo dela, corta períneo, faz cesárea, e ela não opina em nada. E não é nem explicado, porque quando você fala em consentimento na medicina, é consentimento livre e esclarecido. Então, você tem que explicar o que é, para que é, o que acontece se eu fizer e o que acontece se eu não fizer. E a pessoa tem que livremente consentir. Ela pode escolher não consentir e morrer. É uma escolha dela. Exato. É o corpo dela. E não acontece isso. Então, são feitos procedimentos sem consentimento e também procedimentos que já são ditos proscritos, ou seja, anti-recomendados, como manobras de Christelet, que é subir na mulher e apertar a barriga pro bebê sair, como se fosse uma pasta de dente, sabe? Isso rompe baço, rompe períneo, cobre a costela. Tem mulheres que morrem por conta disso. Eu já participei de casos, né, de mulheres que morreram em decorrência disso, por rompimento de órgãos internos. E várias outras coisas. Então, assim, nesse processo todo, o que está em discussão é a autonomia e o respeito dos corpos das mulheres, que elas não estão ali para serem nem julgadas, nem avaliadas, nem são incubadoras, né? São pessoas inteiras, vivendo a sua vida reprodutiva e que merecem ser o centro da assistência. Não o processo ser organizado para ser o mais rápido, para limpar o plantão, para ser o mais econômico, para ser o mais confortável para os profissionais. Não é isso. O rabo está abanando o cachorro quando a gente fala de assistência ao parto. Uau, ok. Uau. Eu não sei se aplica, eu acho que se aplica, mas eu acho que eu tenho uma leve noção do que é a violência obstétrica. Há mais de 10 anos atrás, eu sofri um aborto espontâneo e no hospital eu fui tratada friamente, sem nenhuma consideração pelo que eu estava passando, pelas minhas emoções, né? A gente ouve comentários desnecessários, eu acho que é algo desse tipo, nesse calão do tipo, quando você fez não doeu, ou coisas assim, né? E a curetagem, né? Curetagem,
foi um procedimento realizado, que é a limpeza do útero dos restos do aborto. Foi, sim, uma experiência assim, sem nenhum apoio emocional. Então, eu acho que eu tenho uma leve noção do que seria a violência obstétrica. Isso se aplica também, né? Se aplica aos processos de abortamento, provocados ou não. Nos processos de abortamento, eles têm uma característica de sempre desconfiarem que a mulher provocou o aborto, e independente de ter provocado ou não, ela merece maior nível de assistência, e porque não é polícia ali, é saúde, né? E por conta disso, um certo castigo a essa mulher, para que ela não repita essa experiência. Então, deixar ela muito tempo sem assistência, fazer curetagem sem analgesia, enfim, criar uma série de situações como uma medida punitiva para um eventual crime de abortamento que os profissionais da assistência não concordam, né? É uma coisa muito fora de lugar, porque não definitivamente não é da alçada. Não. E por que você acha que a cesárea ela é mais conveniente aos médicos no Brasil do que o parto vaginal? A cesariana no Brasil, ela é multifatorial, né? Ela vem por uma questão de mais óbvia e mais dita conveniência médica, porque um parto ele demora 6, 8, 12, 24 horas para acontecer, e um médico do sistema privado, como ele atende várias gestantes, ele acaba não tendo vida. Ele é toda hora chamado de dia, de noite, final de semana, não tem férias, não consegue beber, porque toda hora pode ser chamado, não pode chegar lá, né, bêbado. O consultório dele vira uma bagunça, porque toda hora ele marca consulta, mas tem que sair para ver parto. E aí ele começa a organizar as suas gestantes, tentando juntar mais ou menos as que estão no mesmo período e fazer cesariana tudo junto. Aí ele tira uma manhã e faz 5, 6 cesarianas, e a vida dele fica muito melhor. Mas para ele chegar aí, ele não fala para a gestante assim: estou fazendo uma cesariana em você porque a minha vida está muito complicada. Ele inventa histórias dizendo que a gestação é de risco, dizendo que o bebê está muito grande, dizendo que, enfim, é necessário uma cesariana. Então a violência começa aí, né? Que há uma mentira e uma violência psicológica. Se você não concordar comigo, ou você ou seu filho vão morrer, ou vão ter paralisia cerebral, alguma coisa muito grave vai acontecer, por uma conveniência dele. Além disso, historicamente, nós também tivemos uma questão que foi a cesariana sendo escolhida para poder fazer laqueadura junto, isso é proibido por lei, por uma série de questões, mas porque durante um tempo isso foi usado como método de esterilização em massa de mulheres pobres. Então aí teve que se proibir por lei de fazer isso. Então você primeiro tem o parto e depois de 6 meses você pode fazer uma laqueadura, mas não junto. Isso é lesão corporal, mesmo que a mulher consinta. E também tem a questão que a criança pode morrer, né? Então você tem que esperar ver se a criança vinga, porque se esse filho acontecer alguma coisa, essa mulher pode querer ter outra chance. Tem também a questão da cesariana sendo associada como um bem de consumo, então mais chique, mais limpo, mais feminino, mais de classe média alta, fazer uma cesariana, e o parto normal sendo associado a uma questão animalesca, suja, pobre, primitiva. E também tem a questão de fugir da violência. A professora Simone Diniz, da Faculdade de Saúde Pública da USP, ela diz: chega de parto violento para vender cesárea. E é isso, né? Sofrimento por sofrimento. Em vez de eu sofrer 12 horas, ou eu sofrer 1 hora, eu prefiro sofrer 1 hora, ou eu fazer uma cirurgia que eu corro risco de vida sim, que eu posso perder meu útero sim, mas que perante a uma história de violência e tortura, porque em alguns casos é isso que acontece, acaba se escolhendo. Muitas vezes as mães querem isso para suas filhas, né, a cesariana, porque ela viveu uma situação muito horrível, e ela fala: minha filha, não quero que viva isso. Então insiste para que as filhas façam uma cesariana. Então é nesse cenário confuso que mistura capitalismo com organização dos serviços de saúde, com machismo,
com violência, que vem essa epidemia de cesariana no Brasil e que chega ao ponto dos médicos hoje, de maneira geral, não saberem fazer um parto normal. Eles assistem poucos partos normais na universidade, os já formados praticam muito mais a cesariana do que o parto normal, então a menos que o bebê chegue nascendo muito liso na maternidade, qualquer mínima intercorrência que exigiria pensar um pouquinho de técnica, eles já se sentem inaptos a fazer. Uau, realmente tem vários vieses, né? Vários. Então, você diria que é muito comum o médico mentir para paciente em relação, por exemplo, à sua dilatação. Você não está com a dilatação ainda ideal e aí já manda para cesárea, também por uma questão até de ganho financeiro, né? Os hospitais também pressionam, porque uma maternidade é um hotel, né? E os centros obstétricos, eles são pensados e precificados por hora. Então, quando você pensa um pacote de parto no plano de saúde, esse pacote é fechado. Então, se a pessoa usar o centro obstétrico 6 horas, 12 horas ou 24 horas, o plano de saúde vai pagar o mesmo. Então, os hospitais pressionam muito. Aqui em São Paulo já aconteceu de médicos que faziam muitos partos normais e usavam o centro obstétrico de maneira geral mais horas do que a média, eles serem descredenciados desse hospital, ou seja, eles não poderem mais atuar no hospital chique A, no hospital chique B, porque esses hospitais falaram que eles são um centro de prejuízo, né? Porque usam o centro obstétrico muito tempo. Então tem isso, tem a questão dos livros. Os livros falam de um ritmo médio de dilatação de 1 centímetro por hora, né? Só que é o seguinte, nós somos fêmeas mamíferas. Todos os mamíferos, todas as fêmeas, gatinho, ratinho, qualquer coisa, qualquer bichinho que você for ver, se ele tiver, ele precisa se esconder e estar num lugar seguro para parir. Se ele sentir que o ambiente está perigoso, ele para o parto. Por quê? Ele não pode parir num ambiente perigoso. O hormônio que proporciona contrações, enfim, ele é chave no processo do parto, é a ocitocina. Sim. Ele antagoniza com a adrenalina. Então, quando eu estou num ambiente de medo, o meu parto para, porque é um sinal mamífero de que ali não está seguro para eu ter minha cria, né? Então, esse ritmo de 1 centímetro por hora, além de ser uma média, e a média ela tem sempre as pessoas que estão acima e estão abaixo, ela também não considera esses fatores. Por exemplo, se o ambiente é agressivo, se essa mulher não se sente acolhida, se ela saiu de casa e foi para um hospital e acabou de chegar, ainda está se localizando, passa pela recepção, preenche um monte de formulário, veste uma roupinha, um monte de gente estranha, fica pelada, depilam ela. É tenso isso tudo, né? O processo para, né? E sabe-se lá quando vai voltar. Então, são muitas questões que falam assim, vamos fazer uma cesariana porque você não está tendo dilatação. Ela pode só estar com a adrenalina lá em cima. Exato. E ela vai precisar de um tempo para poder retomar o ritmo. Esse bebê vai nascer, assim, o que existe às vezes que o bebê não passa é desproporção cefalopélvica, ou seja, a cabeça do bebê, ele entala no quadril. Mas para você chegar na conclusão de que é uma desproporção cefalopélvica, tem que ter passado bastante tempo. Mas o bebê pode morrer. Durante todo esse período tem um monitoramento do batimento cardíaco fetal e do batimento do sangue no cordão. Então, se você percebe que o bebê está batendo o ritmo normal e o cordão também, show. Se você acha que ele está oscilando um pouco, né? Que está oscilando já vai morrer, entendeu? Oscilando quer dizer, puxa, talvez não esteja tão legal. Tende a ter um ritmo que ele talvez esteja cansado. Aí você começa a encaminhar para uma cesariana. É um processo que, de maneira geral, cabe horas para você tomar a decisão. E tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, dinheiro. Por isso que são importantes os modelos que a gente precisa priorizar, em que o médico é plantonista. Então, em modelos de hospitais públicos ou casas de parto, com parteiras fixas lá, que cada um fica
6, 8 horas, 12 horas no plantão e é substituído por outro. Então, se o bebê não nasce dentro daquele plantão, a mulher continua, vem outra pessoa e continua. Esses são os modelos mais adequados à saúde da mãe e do bebê, porque o processo ele não é acelerado, porque se eu não fizer o parto, eu vou ficar aqui até amanhã ou eu não vou ganhar por isso. Não, você vai fazer o seu plantão, terminou, você vai para sua casa descansar, vem outro, e essa mulher continua na assistência o tempo que ela precisar. Então a gente deveria encaminhar por aí, do que esse modelo que a gente tem personalista. O meu médico, a minha parteira, eles se cansam também, né? Tem suas questões. Claro, claro. E quais são as intervenções desnecessárias? Eu acho que é importante as mulheres saberem o que são as intervenções desnecessárias que pode ocorrer durante o parto e da qual a mulher não tem nenhum direito de escolha, como a episiotomia, né? Episiotomia. Antes de falar de procedimentos desnecessários, eu acho que é importante falar que o maior problema são os procedimentos de rotina. Ou seja, quando você começa a fazer uma lista do que deve acontecer minuto a minuto, isso é orientado ao processo e não à pessoa. Porque às vezes, você pode falar ocitocina, que é o hormônio para poder incentivar as contrações. Ela é ruim? Não. Tem horas que ela é necessária. O problema é a mulher chegar e imediatamente colocarem ela conectada à ocitocina. Você entende? Episiotomia. A episiotomia tem uma característica interessante. Todos os procedimentos médicos, numa medicina mais moderna, primeiro eles são testados, aí você faz num grupo que tem, um grupo foi feito, um grupo que não foi feito, aí você vê custo-benefício, você fala, não, esse procedimento ele é benéfico. A episiotomia, ela é uma prática clássica, tradicional, e que não foi feito lá atrás o teste para saber se ela trazia vantagem ou prejuízo. Esses médicos, esse atendimento médico centrado, né, o homem intervencionista lidando com o corpo defeituoso da mulher, eles chegaram à conclusão que aquela vagina era muito pequenininha para passar aquela criança. E eles começaram a fazer episiotomia, que é o corte no períneo, para aumentar a passagem para a criança. E nunca foi feito esse estudo. E hoje, fazer esse estudo, ele é antiético. Porque você teria que assumir que alguém está fazendo uma coisa danosa, enfim, tem umas questões bioéticas envolvidas. Então é uma resposta que a gente nunca vai ter. Há muitos médicos hoje que falam que episiotomia é 100% das vezes desnecessária. Ela nunca traz vantagem. Mesmo que a mulher tenha eventualmente alguma rigidez e isso vai causar uma lesão, uma ruptura, um rasgamento no tecido da vagina, essa ruptura, que a gente chama de laceração, ela é mais benéfica quando ela é natural, mais fácil de suturar. E a recuperação é melhor porque ela acompanha o caminho das peles e dos tecidos, dos músculos e tal, do que um corte reto feito por uma tesoura, tá? Então, a episiotomia, por exemplo, há quem diga nunca, jamais, em tempo algum. E há quem diga, olha, em alguns casos, até que é necessário. Qual é a verdade? Talvez não tão cedo saberemos, mas o fato é que a episiotomia de rotina, ela é um problema, ela rompe muitos tecidos, muito retinho e traz muitas vezes incontinência fecal, urinária, a sustentação da pelve, um monte de problema. Então, assim, tem vários vieses e procedimentos que na hora que a mulher está parindo, ela está no pior momento para poder, né, argumentar a esse respeito. Então, a gente tem que se informar antes e tentar se posicionar em um serviço de saúde ou com um profissional onde isso tenha menos chance de acontecer e que você confie que se eventualmente um procedimento for realizado, ele foi realizado analisando a sua necessidade, a sua especificidade, não porque é procedimento padrão ou porque alguém estava com pressa ou alguma coisa assim. Exato. E por isso, muito obrigada por você estar aqui
É muito, muito importante conversar sobre isso. E tem outra coisa, Raquel, muito importante também, essa questão do exame de toque desnecessário e abuso sexual por parte de médicos e enfermeiros. Isso ocorre, né? Como assim, né? É um tabu falar sobre isso, a gente tem poucos relatos a esse respeito. A linha entre necessário e desnecessário, ela é muito tênue, né? Mas há alguns casos que mulheres gestantes falavam assim, nossa, todo mês que eu ia no meu médico, desde o 3º mês de gestação, ele fazia exame de toque em mim. Você fala, exame de toque do quê, né? Não tem colo aberto. Porque o colo da gente, as mulheres que não fizeram isso, é muito legal fazer, né? Tem uma framboesinha assim, no fundo da vagina, os caras também, nossas companheiras, se tiverem, né? É muito interessante a gente pesquisar isso. Ele é como se fosse um pênis mesmo, né? Que tem aquele furinho. E aquele furinho, ele vai dilatar até passar a cabeça do bebê. Então é muito bonito, é muito louco. E ele dilata porque o tecido vai ficando, como vai crescendo, vai ficando fino. Então ele é meio grosso quando a gente não tá grávida e tudo. Ele vai ficando bem fino. E ele vai cedendo, é como se fosse assim, ele vai cedendo pelo peso, sabe? Ele vai abrindo. Mas fica lá no final da gestação, né? Porque o útero também vai fazendo contrações que vão literalmente espremendo o bebê e as coisas. E isso vai fazendo essa pele que já ficou fina pelo tanto que esticou, ela vai cedendo, vai abrindo. Então, quando a gente fala de dilatação, a gente não está falando da vulva, a gente está falando lá do fundo, que é essa coisa que vai cedendo. E o exame do toque serve para ver o quanto que já cedeu e abriu. Então, isso por aí, os especialistas, os médicos, as enfermeiras, fazem uma estimativa do quanto você está no seu trabalho de parto. Ele precisa ceder completamente para a cabeça do bebê para aí ele descer, né? E então ficar fazendo exames de toque, ele é muito questionável, porque primeiro, quando você coloca a mão, você pode levar alguma infecção lá para dentro, né? Depois, há quem diga que isso não importa tanto, porque há sinais exteriores da mulher que você consegue acompanhar em que momento do parto ela está, se ela está no meio, no começo ou no fim. Certo. E se isso for necessário, você não fala, não, eu preciso avaliar porque está demorando muito, ou porque, sei lá, tudo bem, mas que não seja de rotina, porque em muitos lugares a cada meia hora tem que fazer exame de toque. Cada meia hora vem a enfermeira, por favor, abre a perna, faz exame de toque. Por favor, abre a perna. Entendeu? Então, isso de rotina é sempre péssimo. Agora, tem uma dúvida clínica. Tá assim, mas tá assado, mas os indicadores não estão batendo. O ritmo da contração com a tua cara e com a linha aqui do bumbum não tá batendo. Então eu vou fazer o exame de toque para tirar a dúvida em que momento nós estamos. Aí é pertinente. Entendido. Muito interessante. Obrigado por isso. Avançando um pouquinho mais, né, nessa questão da grávida, já no parto em si, né? Existem muitas queixas de abandono e isolamento por parte das mães nos hospitais, que eu estava lendo alguns artigos, e geralmente a mulher entra sozinha no centro cirúrgico e no pós-cirúrgico, e apesar de ter uma lei que contempla o direito, né, de um acompanhante, esse direito geralmente é desrespeitado. Por que isso acontece? Então, existe uma lei no Brasil desde 2005, uma lei nacional, que fala que toda mulher tem direito a um acompanhante de livre escolha no pré-parto, no parto e até 10 dias após o parto. Então, do mesmo jeito que uma criança não fica internada sozinha, ela tem acompanhante o tempo todo, e o idoso também, pelo Estatuto do Idoso, a gestante, ela tem direito a um acompanhante para ela. Então, não tem essa, o pai fica aqui na recepção e quando estiver nascendo a gente chama. O pai preenche o documento e mais tarde ele entra. E pode ser acompanhante, pode ser o pai, a mãe, quem ela quiser. É de livre escolha, pode ser homem ou mulher, qualquer pessoa é um acompanhante. E o que acontece
é que isso é entendido muitas vezes como o direito do pai ver o bebê nascer. E, na verdade, é o direito da mulher de estar acompanhada e se sentir segura e acolhida por alguém de sua confiança o tempo inteiro. Desde o momento que ela dá a admissão no hospital até tudo. Ele vai andar com ela pela analgesia, pela internação, pelo pré-parto, pelo parto, pelo pós-parto. Essa pessoa vai ficando... Pela lei é isso, acompanha ela o período todo, é a pessoa de confiança dela. Mas isso não é muito respeitado por várias razões, né? A primeira que os hospitais dizem é porque as nossas instalações não comportam mais uma pessoa, ou às vezes não comportam um homem, porque não há privacidade. Isso é um argumento fora de qualquer cabimento, porque essa lei é de 2005, nós estamos em 2020, houve 15 anos para esses hospitais se adaptarem, a lei falava em 6 meses para eles se adaptarem, e se um hospital ele não tem as instalações suficientes para atender a uma regra, uma norma, ele precisa fechar. Certo. Né? Então, o hospital que argumente isso, então é o caso de falar, meu filho, manda a vigilância sanitária aqui que vocês não têm condições mínimas de funcionamento. Fecha essa birosca aí, tá tudo certo. Né? A segunda coisa que não gostam é porque o acompanhante é a testemunha do que acontece. Exato. E aí isso é muito incômodo. É a mesma razão pelo qual há muita resistência com a presença das doulas. As doulas são a testemunha. Então, às vezes, assim, a parturiente, ela está em estado alterado de consciência, porque sim, biologicamente nós ficamos em estado alterado de consciência. Então, a palavra dela pode ser desacreditada. O acompanhante não está em estado alterado de consciência, mas ainda pode argumentar que ele estava sob forte emoção, porque estava nascendo o filho dele. E a doula não está nem em estado alterado de consciência, nem está sob forte emoção, ela viu o parto pra caralho e ela sabe o que está acontecendo ali, né? Então, assim, é isso que faz, muitas vezes, tanta resistência à entrada desses atores, né? Porque isso incomoda o status quo. Eles vão questionar, eles vão advogar a favor da parturiente, da gestante, da puérpera. E isso nem sempre é bem-vindo. Não. Outra questão comum é a separação da mãe e do bebê por horas indeterminadas, logo após o nascimento, né? Que inclusive leva a potenciais traumas, né? Inclusive afetivos, como por exemplo o não reconhecimento do bebê, até problemas de amamentação. Algum comentário em relação a isso? Então, isso faz parte da obstetrícia pré-histórica, né? A obstetrícia é linha de montagem, a gente tem que atender um monte de bebês. Olha o que a gente dizer sobre a obstetrícia, que tem um fato muito curioso, que as pessoas dizem assim, Raquel, você fala sobre como era a atenção ao parto antigamente, mas as pessoas morriam, e com os médicos as pessoas não morrem, isso tudo de ruim, mas salva vidas, mais ou menos, gente. Porque quando a obstetrícia surge, a obstetrícia praticada pelos médicos, ela mata muito as mulheres. As parteiras atendem aos partos e as mulheres se recuperam muito bem e sobrevivem muito mais, né? E quando os médicos atendiam essas mulheres, elas morriam muito. Tanto que as mulheres começaram a fugir desses médicos. E por quê? Morriam muito. Não se tinha o domínio ainda da microbiologia naquela ocasião, mas esses médicos, eles mexiam com doentes e com defuntos, e depois iam atender as parturientes. E a asepsia, a higiene, na verdade, assim, quanto mais sujo o avental do médico naquela época, mais respeitado ele era. E aí eles levavam o que a gente chama de febre puerperal, que é infecção para essas mulheres. Elas morriam como moscas, né? E a retirada das parteiras do cenário da assistência, não só no Brasil, mas na Inglaterra, em Portugal, em todo o país que vive esse modelo médico-centrado, foi por lei.
transformando as parteiras em bruxas, em curiosas, porque as parteiras, elas tem um aspecto do patriarcado, que as parteiras, elas tinham a intimidade com a mulher e havia ali uma cumplicidade do destino reprodutivo. A parteira sabia parir o bebê, mas também sabia ajudar a abortar, a evitar filhos. Abortar filhos de relacionamentos extraconjugais. A parteira e a mulher, elas tinham muita intimidade. E isso não era conveniente. Então, houve um desejo de transformar isso para o lugar dos homens cuidando dessas mulheres, né? Certo. E aí, por lei, se proibiu as mulheres parteiras de atender sobre crime de curandeirismo, enfim. Então, foi o primeiro ato médico do mundo, essa expulsão das mulheres desse lugar. Então, assim, não pense a gente que o começo dessa história foi para o nosso bem. O começo dessa história foi para o controle dos nossos corpos e da nossa sexualidade. Exato. E aí, com o avanço da microbiologia, de uma série de questões, isso avançou até que a gente, de fato, hoje tem muita segurança na assistência ao parto, mas as parteiras tradicionais também têm razoável segurança. Enfim, então achei interessante a gente fazer esse parênteses antes, né? Legal. E aí, essa lógica masculina, né, que lida com um corpo feminino defeituoso, com uma criança que é só uma criança, que não vive, né, esse processo biológico, anímico, espiritual do que é a relação mãe-filho, porque sem querer brisar muito, mas quem já passou por esse rolê sabe que é um rolê muito específico. Ele cria essas linhas de montagem e afastam a mãe do bebê, cria os berçários e tudo. Isso traz enormes danos, tanto que hoje isso é muito proscrito, é muito... Fala, quem faz negócio desse é um bronco total. Por quê? Na primeira hora, chamada hora de ouro, é a hora mais importante do vínculo mãe-bebê, da amamentação, tudo. É o imprint, então a criança, como outros bichinhos, ele nasce, ele vai olhar para o primeiro rosto e ele vai fazer todo um reconhecimento, um download de muitas questões, vale pesquisar sobre imprinting do bebê. Também tem a questão do cheiro da mãe, de acalmar, ouvir o ritmo cardíaco materno, contato pele a pele, e isso estimula na mãe a descida do leite, e isso também ativa no bebê essa conexão para começar a mamar. E mamar não é só, mamar, tem Neston, tem NAN, tem NIN e tem mamar. Não, mamar é você colonizar o corpo dessa criança com a microbiota da mãe. 10% do nosso corpo é bactéria. Uma parte significativa do nosso funcionamento é feito pelas bactérias. Nós temos uma relação simbiótica com um número grande de bactérias. Então, a gente precisa dela, e essa colonização, se o bebê não é colonizado pelas bactérias da mãe, ele é colonizado pelas bactérias do hospital. Também tem uma série de outras questões. Então, afastar a mãe bebê, ele é bem danoso para o desenvolvimento psíquico, físico, da saúde da mãe e do bebê, não só imediatamente, mas em médio e longo prazo, porque se esse vínculo é quebrado e aí não amamenta, e aí lá na frente isso acarreta asma, obesidade, doença autoimune, né? A prevalência dessas doenças em adultos não amamentados é muito maior. Então uma coisa vai levando a outra, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com essa cadeia, porque ela vai parar lá na frente. E só prioriza as corporações, só prioriza o poder monetário, porque pessoas destruídas precisam ser reparadas e isso custa bastante dinheiro e movimenta uma indústria absurda em vários segmentos, né? Essa desconexão que nós temos já no início, né?
com a mãe, enfim, através até do próprio parto, a questão das cesáreas, dos procedimentos, é o que nos desconecta de nós mesmos e nos tornamos aliens mesmo em relação à nossa própria essência, quem nós somos, o nosso próprio poder. E aí eu tava olhando lá no site da Artemis, é Artemis, né? Que pronuncia, um trecho muito lindo de um artigo científico que você publicou lá, que vocês publicaram, da Universidade de Londrina, e me chamou muita atenção. E ele fala que desde os tempos bíblicos a dor tem sido associada à parturição, obrigando a parturiente, a grávida, a suportar e aceitar a dor, né? E aí que tá lá na Gênesis, né, que é a Bíblia, versículo 16, né, fala que Eva vai ser punida com dor multiplicada na hora do parto, ter induzido Adão ao pecado original, etc. E aí na escritura, né, na Bíblia, as dores durante o parto são as punições que a mulher deve sentir por ter cometido o pecado original, né, substituindo o prazer que deveria sentir durante o parto, né. Outra coisa também que é um outro assunto, que é natural para a mulher, né, é inerente à mulher até sentir prazer durante o parto, mas não, ela precisa sentir dor, né? E essa replicação desse pensamento no inconsciente coletivo das pessoas, na sociedade, acho que não facilita nem um pouco para a mulher, como se ela até merecesse sentir dor, ela precisa sentir dor, né? E não prazer durante o parto, ou alívio durante o parto. Então, na realidade, o parto, vamos dizer, o parto orgástico seria um tabu gigante no Brasil. E, obviamente, bom, não queria nem tocar nesse assunto, mas, assim, o governo atual, né, onde grande parte de seus representantes traz o conceito de Bíblia dentro da política, talvez isso torne ainda mais distante, né, da gente quebrar. Então, assim, essa coisa de ter que sentir dor no parto, gente, isso é uma balela, né? A mulher não deve sentir dor no parto, ela precisa sentir prazer, ela precisa sentir confortada. O que você acha disso? Eu acho que a dor no parto, eventualmente, existe mesmo. Sim, claro. Mas, assim, uma pessoa que corre ou faz exercício físico intenso, eventualmente ela sente dor. Mas aquela dor tá pra ela num lugar de no pain, no gain, sabe? Sim. Vambora, né? O significado que a gente dá pra dor. O problema de falar parirás com dor e a gente introjetar isso é a gente imaginar que toda e qualquer dor faz parte do pacote. Não. Tem muita dor que a gente passa que é uma dor que não deveria existir. É a dor do abandono, a dor do medo, a dor de procedimentos desnecessários, a dor de uma posição que você é obrigado a ficar e que te incomoda e que se você ficasse em outra seria muito mais alívio para você. Há pessoas que têm parto com pouquíssima ou nenhuma dor. Eu tive bastante dor, mas tive meus 2 filhos em casa e foram experiências bem legais. Agora, é isso, como é que a gente ressignifica isso, e não é só dor, né? Quando a gente pensa mesmo na relação sexual, eventualmente a relação sexual envolve dor, e mesmo assim ela é prazerosa, né? Então, assim, a relação da gente de dor, ela não é tão direta de que dor é sofrimento, é morte, é doença, né? É essa chave que a gente tem que mudar, e realmente, quem não conhece o filme Orgasmic Birth, né? O parto orgásmico. É muito interessante, porque você vai ver de mulheres que vivem o orgasmo no momento do parto, assim. Eu não digo que tenha sido um orgasmo, mas o meu segundo filho, na hora que ele sai, assim, foi de um prazer. O parto é um evento sexual, íntimo e de caráter familiar. Isso. Então, assim, você não pode negar esse caráter sexual que existe no parto. Tanto que você beijar na boca, estimular o mamilo, são instrumentos super, ou até transar mesmo,
durante o trabalho de parto, se você tiver privacidade para isso, ele é muito interessante porque ele ativa a ocitocina. Foi recomendação, inclusive, da minha parteira. A parto tá meio parado, fala assim, gente, vamos namorar um pouco aí, né? Daqui a pouco eu volto, daqui umas 4 horas eu volto, e aí a gente continua, né? Porque isso estimula, então é tudo muito ligado, assim, não é a Virgem Maria que está parindo, né? Isso, exatamente, é bom colocado. Então, assim, o que é realmente o parto humanizado, afinal de contas, né? Será que nós nos desumanizamos? Eu não entendo muito essa questão de parto. O que é parto humanizado, gente? Deveria ser sempre humano, né? Deveria. A expressão humanizado aqui no Brasil, ela veio com a Constituição de 88. Aí depois da Constituição de 88 teve uma coisa chamada Reforma Sanitária, que instituiu o SUS. E depois disso houve uma coisa de reforma manicomial. O termo humanizado, ele chega porque antes disso as pessoas nos manicômios, elas eram torturadas de verdade, enfim, eram jogadas ao relento, existiam os manicômios grandes, choques, um monte de coisa. E aí se traz a humanização para rever a questão de saúde mental e mudar o modelo de assistência mental no Brasil. Depois desse termo, ele é exportado para toda a saúde pública. E aí a gente fala de humanização dos serviços de saúde, né? E por conta desse termo, humanização dos serviços de saúde, a gente começa a falar também de parto humanizado. Porque antigamente era parto, as mulheres eram amarradas, ocitocina de rotina, ocitocina dói muito. Aí você está amarrada, você não pode se mexer, ficar horas naquilo, com medo, e quanto mais dor, mais tenso você fica, mais dói. Enfim, aí vai, e pisa, é uma tortura, uma máquina de fazer louco. E aí você fala de humanização. Só que esse termo não nos ajuda muito, porque os obstetras, eles começam a reagir com piadas, do tipo, como você disse aqui, mas com outra conotação, de assim, eu não sou veterinária, então é óbvio que o que eu faço é um parto humanizado. E ironizando muito que o que as mulheres estavam pleiteando com esse parto humanizado era luxo, era mimimi, era fantasia, era pintar o centro obstétrico de cor-de-rosa e colocar estrelinhas no teto, né? Era o Vienne, essas mulheres, viu, gente? Elas querem demais. E foi muito difícil avançar com esse termo, até que em 2013, mais ou menos, a expressão violência obstétrica se consolida aqui no Brasil. Então a gente deixa de falar eu quero um parto humanizado e eu passo a dizer eu quero fim da violência obstétrica, numa expressão importada da Venezuela. A Venezuela, ela tipificou o crime de violência obstétrica. E aí, e hoje esse termo também é usado em outros países do mundo, né, nas suas tradições. E aí isso movimentou um pouquinho o território, porque ficou muito explícito de que a gente não estava falando de perfumaria, a gente estava falando de violações de direitos humanos que as mulheres estavam vivendo no momento do parto. Então, quando a gente fala hoje parto humanizado, o que a gente está falando é de um parto centrado nas necessidades da mulher parturiente. Entendendo ela como uma pessoa inteira, cidadã, né, digna de respeito, direito, que precisa de um consentimento livre e esclarecido para poder ser feito qualquer coisa no corpo dela, e que as condutas que serão realizadas, elas serão baseadas em evidências científicas. Né? Porque toda a medicina, mas especialmente a obstetrícia, ela é muito, muito baseada em tradições. Né? A medicina baseada em evidência, ela tem poucos anos. E na obstetrícia é muito difícil da gente mudar essas práticas. Então, é isso que a gente quer, que assim, tudo que o médico for fazer nessa mulher sejam coisas que a ciência diga que traz benefícios, né? Não assim, eu faço porque eu fiz a minha vida inteira e eu aprendi com o meu professor que ele fez a vida dele inteira e assim por diante. Porque essa medicina tradicional, ocidental, que aprende nas faculdades, ela é muito sustentada no patriarcado, no machismo, no controle dos corpos das mulheres, no entendimento das mulheres como seres defeituosos e que precisam do conserto e da intervenção desses profissionais salvadores para que elas consigam parir
sem se matar nem matar o filho, o que é mentira. Exato. Né? Casos excepcionais existem, mas eles são exceções, eles não são a regra. Exato. A mulher esqueceu que o corpo dela é capaz de parir, né? E, enfim, bom. Tem nações, né, aqui onde eu moro, por exemplo, que abriga direitos em relação à licença parental, apoio à amamentação, né? São lugares que têm compromisso histórico com direitos urbanos, né? São nações que cuidam para que a maternidade não seja algo abusivo. Então, assim, que os cuidados da maternidade sejam menos abusivos. Então, num país como o Brasil, e aí, né, já perguntando para você, como pré-candidata a vereadora de São Paulo, quais seriam a sua, né, proposta aí para melhorar essa questão da violência obstétrica? Como nós podemos educar as mulheres em relação aos seus direitos? Como pré-candidata a vereadora, eu tenho que entender que eu não sou governadora do universo, eu sou uma pré-candidata a vereadora. Então, a gente assim, não, eu quero fazer um monte de coisa. Tá bom, mas que competência de um vereador? Você vai quebrar a cabeça, pegar de tudo aquilo que poderia acontecer, né? Qual é o pedacinho que cabe a um vereador? Como vereadora, as lutas que eu posso lutar aqui, que estão dentro de um escopo de um nível municipal, enfim, a incorporação de doulas e obstetrizes no SUS em São Paulo, né? E a abertura de casas de parto. É uma batalha que, em parceria com o executivo, que foi eleito, com outros parlamentares, a gente argumentar muito para conseguir isso. São Paulo hoje tem 2 casas de parto só, uma capacidade de atendimento muito pequena, tipo assim, 6 partos por dia, é muito pequeno da população da cidade. E também a questão das doulas no SUS ainda é uma questão não resolvida. Aqui em São Paulo, a única faculdade de obstetrícia, a obstetrícia é a antiga parteira, mas com faculdade, a única faculdade de obstetrícia do Brasil, que é da USP, e os concursos não aceitam obstetrizes. Então, esse é um desafio da gente incorporar esses profissionais super bem qualificados, que são contratados a peso de ouro em atendimentos privados pelas mulheres, mas que as mulheres do SUS não têm o privilégio de serem atendidas por elas, porque os concursos não as incluem. Então, esses são os 2 pontos: incorporação de doulas e obstetrizes e casas de parto. Mas, além disso, nós temos aí alguns desafios que são, assim, a parte legal da assistência ao parto, ela está bem resolvida. Ela daria conta de atender, a gente ter partos de qualidade. Então, a gente tem legislação sobre o ambiente da maternidade, os requisitos: tem que ter chuveiro, tem que ter bola, tem que ter cama PPP, tem que ter isso, o espaço para poder andar. Tem muita regra já que deveria dar conta disso. Mas existe uma pecinha nessa equação que não colabora, que são as pessoas. Né? A mudança cultural, ela é muito difícil, até porque o parto humanizado, ele não demanda nada de dinheiro. Assim. Né? Tanto que você pode ter um parto humanizado com uma parteira que vem com uma malinha. Sim. Então, assim, a gente não está falando que tem que ter um investimento. Não, precisa ter uma postura diferente. Sim. Né? E aí, isso não acontece. Esse é o desafio, porque isso, algumas pessoas falam, eu sempre fiz assim, não quero mudar, porque isso também atravessa questões morais e de preconceito. Lembra que eu falei que violência psicológica também, então como é que essas pessoas vão tratar bem uma mãe adolescente sem julgar? Uma presa, né? Uma usuária de droga, de crack, daquele jeito. Ou uma mulher que chegou lá após abortar, né? Tem um componente humano aí que é a mesma coisa de você falar, como é que eu faço para as pessoas não serem mais bolsonaristas, né? Eu queria ter a resposta, né? Mas é esse mesmo caldo cultural que nos atravessa. Entendi. Então, esses são desafios. Sim. Então, a educação, ela começa, enfim, sobre nós mesmos, sobre o ser humano, né? Acima de tudo. Depois você vai para essas questões aí do parto mesmo, né? Não tem como, a gente precisa se educar como seres humanos.
E aí, para meio que finalizar, né, eu tava vendo aí um artigo aí no teu site, no site de vocês, que até o século XVIII, o parto ele era considerado um ritual de mulheres, né, e não de médicos. E eu acredito muito nisso, E mais, eu acredito que toda mulher é uma parteira em potencial, sabe? E que ela poderia ser instruída pelas suas ancestrais em ajudar as outras mulheres a parir. E que nós, mulheres, né, possamos começar a pensar desse jeito, começar a sentir desse jeito, dessa coisa de retomar para o nosso sagrado feminino, sabendo que o corpo da mulher é capaz de parir, que é capaz de dar conta, né? Porque é natural, né? E aí eu queria convidar todo mundo que está assistindo para acessar o site artemis.org.br, que é um lugar riquíssimo de informação e recursos para quem está interessado em se informar mais sobre o tema. Você teria aí mais algum outro recurso, querida, que as mulheres poderiam estar acessando? As pessoas que quiserem buscar ajuda no caso de terem vivido violência obstétrica aqui no Brasil, as portas são as seguintes: do Ministério Público, estadual ou federal, eles recebem denúncias pelo próprio site, então você contar direitinho o que aconteceu e denunciar, isso acaba sendo uma coisa que é avaliada sobre a qualidade do hospital, alguma coisa assim, é uma ação coletiva. Tem a Defensoria Pública, se você quiser uma indenização para si, uma sanção específica para aquele profissional. Tem as denúncias no Conselho de Enfermagem e no Conselho de Medicina, que são as mais efetivas realmente no sentido de impactar o profissional que fez uma assistência inadequada. Tem a ouvidoria do SUS e a ouvidoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, no caso de ser alguma coisa atendida por planos de saúde. É muito importante que as mulheres contem, falem o que vivenciaram. Talvez não é possível num primeiríssimo momento, porque você acabou de parir, passou por uma violência, é muito difícil. Mas depois, sem que você tiver uma condição, depois de 6 meses, talvez, fazer isso, tem até 3 anos para tomar uma providência com relação a isso. E é muito importante que quando a gente ia denunciar casos de violência, o que a gente sempre ouve é: nossa, mas é a primeira vez que falam que isso acontece. Nunca recebi uma denúncia, né? E aí a gente fala: nunca recebeu uma denúncia porque as pessoas querem tocar suas vidas e esquecer isso tudo, mas assim, não quer dizer que nunca aconteceu. Então essa é uma questão. Para as pessoas que querem se informar antes de engravidar, tem muita informação na internet e existem os grupos de apoio ao parto. Então, se você procurar, a gente normalmente chama GAP, G-A-P-P, Grupos de Apoio ao Parto, e são grupos gratuitos normalmente, mobilizados por doulas, em que as pessoas vão lá e vão ouvir o relato de outras parturientes, de pessoas que acabaram de parir, de pais, enfim, e vão aprender um pouco mais sobre essa experiência no geral e também sobre como está a assistência no seu bairro ou na sua cidade. Porque se houve um relato positivo, quem foi o médico? Que hospital que foi? Aí se houve um negativo, quem foi o médico? Que hospital que foi? E aos poucos você vai se familiarizando, né, do que está funcionando ou não funcionando no seu território. É importante lembrar que, na medida do possível, as pessoas se engajem nessa questão antes de engravidar. Sim. Porque as pessoas ficam... eu tô com... Lá na frente eu me preocupar com isso. Aí, lá na frente você não consegue fazer muita coisa. Né? Você vai escolher o menos pior do que você tem. Então, assim, a gente construir juntos as políticas públicas de assistência ao parto que a gente quer e merece é muito importante. E eu fico à disposição para conversar com quem quer se informar mais, porque é isso, faltam braços no ativismo pelo parto de qualidade. Quem nunca engravidou não está preocupada com isso, acha que é cedo. E quem já pariu fala: eu não vou ter mais filho mesmo, deixa pra lá. E aí não tem quem lute para que a assistência seja boa para todo mundo. Faltam braços. Sim. E você mencionou que você teve seus filhos em casa, né? Para quem quer ter filho em casa,
parto normal em casa, quais são as melhores recomendações no Brasil, né, que é um cenário difícil para isso? Você tem que procurar uma enfermeira com especialização em obstetrícia, ou uma obstetrista, ou um médico obstetra. Eu realmente não recomendo as parteiras, a parteria tradicional como o suporte técnico, porque hoje, como isso é desregulamentado totalmente, você não vai saber qual é a linhagem disso. Então, tem desde pessoas sérias que realmente estão na tradição da sua mãe, da sua avó, e tem pessoas que têm um curso de 4 dias se dizendo tradicionais. Então, eu tenho receio de fazer uma recomendação geral, né? Procurem muito saber quem é a pessoa, porque, embora as complicações sejam raras, antigamente as pessoas tinham 8 filhos, e era normal falar, eu perdi 1, perdi 2, vida que segue, né? Mas hoje a gente valoriza muito a vida, não é assim. Por mais que a chance seja mínima, ninguém quer passar por esses... Hoje é muito valorizado, né? Então a gente tem que realmente tomar todos os cuidados. Se você tiver com uma parteira tradicional, você for buscar um hospital, você vai passar por violência obstétrica lá, né? Às vezes ela pode ter uma injeção de vitamina K para evitar hemorragia que ela daria ali na hora e a tradicional não tem. Então, às vezes, por um detalhezinho, você pode ter um desfecho que era evitável. Então, vale a pena estar com um profissional reconhecido. E tem, eventualmente, se você quiser mais alguém da sua tradição, acompanhando junto, né? E trabalhando em parceria, para que a gente possa ter o melhor desfecho possível. Isso é bastante importante. E tem muita gente por aí fazendo isso. Vocês vão encontrar bons profissionais, eu tenho certeza. Você é maravilhosa, adorei todas as informações. Nossa, incrível. Nossa, muito, muito, muito bom, Raquel. Obrigada. Adorei a conexão que a Chilene fez. E a conexão realmente não caiu, né? Geralmente sempre dá problema e hoje foi incrível. A conexão da internet mesmo. Tudo foi bom, tudo foi ótimo. Querida, muito obrigada pelas suas explicações, pela sua energia. Tem algumas palavras finais que você gostaria de estar, né, passando pra gente, incentivo para as mulheres? Desejo uma boa hora, banho quente, comida apimentada e sexo. Hot. Os 3 hots ajudam a desencadear o parto. Uma boa hora, uma lua de leite maravilhosa para você e que as deusas te acompanhem. Ai, você é linda, querida. Muito obrigada por essa conexão, você foi incrível, amei. Eu espero que eu consiga levar essa mensagem ao máximo de pessoas que eu puder, tá? Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Tchau.